Bom, vamos tratar nesse vídeo de rendas certas, que é o cálculo de prestações. Então, pode ser chamado também de anuidades, série de pagamentos iguais. Então, vamos começar definindo o que é uma renda. Então, que é uma série de pagamentos iguais, isso é uma renda certa, feita periodicamente, regularmente. Então, prestações mensais, prestações semestrais, prestações anuais. Então, cálculo de prestações regulares. Vamos utilizar a seguinte notação. Então, para representar o valor da prestação, vou usar um R maiúsculo. O N é o número de prestações. Então, o N que normalmente a gente usa como prazo, nesse caso, corresponde a um número de pagamentos. Quantas prestações? O I continua sendo a taxa de juros. O C é o valor atual. Então, o valor atual é o valor à vista, é o valor do início do empréstimo, do início do investimento. Esse é o C. E o M é o valor do montante, que é o valor acumulado no período. Então, para esses cálculos de prestações, para o cálculo de rendas, a gente usa dois fatores. Tá? Basicamente, dois fatores são dados nas provas. O fator de acumulação de capital para uma série de pagamentos e o fator de valor atual, tá? Para uma série de pagamentos. Então, na tabela vem escrito isso. O fator de acumulação de capital é calculado por 1 mais I na N, menos 1, dividido por I. Tá? Normalmente, esse valor vai ser pronto numa tabela. Está ali só o fator para conhecimento. Fator de valor atual, 1 mais I na N menos 1, dividido por 1 vezes 1 mais I na N. Tá? São os fatores que serão dados numa tabela. Já vou mostrar na tabela como fica. Então, por exemplo, vem lá na tabela, esse é o modelo de uma tabela de uma prova. Está escrito no cabeçalho da tabela, série de pagamentos iguais. Fator de acumulação de capital. Tá? Isso porque a gente também usa fator de acumulação de capital no cálculo dos juros compostos, com pagamento único. Quando a gente faz uma aplicação de um valor determinado e fica por um certo período, a gente também fala em fator de acumulação de capital. Então, observa lá na tabela que diz série de pagamentos iguais. Então, lá vai usar da mesma forma que a gente usa em juros compostos. Por exemplo, uma aplicação, um cálculo de prestações, é uma taxa de 2%, 8 prestações, cruza lá na tabela 2%, na linha do 8, são 8 prestações, está lá o valor da tabela, 8,5830. Tá? A gente vai usar exatamente da mesma forma que já fizemos no cálculo dos juros compostos. A outra tabela é o fator de valor atual. Tá? Também dado pronto na tabela. Então, os tipos de rendas. A renda postecipada, o primeiro pagamento ocorre no final do primeiro período. Então, compra hoje e vai pagar a primeira depois de 30 dias, por exemplo. Ou se as prestações forem trimestrais, vai pagar a primeira depois do primeiro trimestre. Então, postecipada, quando o primeiro pagamento ocorre no final do primeiro período. Tá? No final do primeiro período. Então, para calcular, a gente só precisa saber, é o fator de acumulação de capital e o fator de valor atual multiplicado pela prestação, conforme o caso. Então, para determinar o valor atual, prestação vezes fator de valor atual. Para determinar o montante, prestação vezes o fator de acumulação de capital. Tá? Sempre a prestação vezes o fator, tanto para o montante quanto para o valor atual, conforme anunciado. Por exemplo, uma empresa deseja financiar um equipamento pagando de entrada 50% e o restante em 10 prestações mensais de R$ 200, vencendo a primeira 30 dias após a compra. Então, isso caracteriza uma renda postecipada. 10 prestações mensais, vencendo a primeira 30 dias após a compra. Se for utilizada a taxa de juros compostos de 5% ao mês, qual deve ser o valor da entrada? Então, do enunciado, prestações de R$ 200, taxa de 5% ao mês, 10 prestações mensais. Para saber qual é o valor à vista, o valor que foi financiado, o capital, que é o C, vezes
é igual a prestação vezes o fator de valor atual. Tá? É sempre a prestação vezes um dos fatores. Se eu quero saber o valor à vista, prestação vezes o fator de valor atual. Esse fator de valor atual vai pegar pronto na tabela, tá lá escrito na tabela, série de pagamentos iguais, fator de valor atual. Eu coloquei aqui só um pedacinho da tabela, só o que a gente precisa, tá? Mas essa tabela é inteira, com todas as taxas e prazos que são dados na prova. Então, cruza lá, ó, 5% que é a taxa, 10 prestações. O valor é 7,7217. Tá? Não deixa de consultar na tua tabela agora mesmo, até para entender como é que se usa as tabelas. Então, procura na tabela, tem que estar escrito série de pagamentos iguais, fator de valor atual. Tá? Porque tem mais de uma tabela na prova, em alguns casos. Pega lá na tabela 5%, porque a taxa dada é de 5%, e são 10 prestações. Então, consulta na linha do 10, o valor é 7,7217. Então, agora é só substituir. O valor atual é a prestação vezes o fator de valor atual. Prestação nós temos R$200. Fator de valor atual para 5% e 10 períodos, 10 pagamentos, a gente acabou de olhar na tabela que é 7,7217. Então, é só multiplicar os 200 por 7,7217. 7,7217 vezes 200. Tira a vírgula por enquanto e tira os zeros. Daí, no final, a gente vai olhar os zeros e a vírgula. 2 vezes 7, 14. 2, 3. 4, 14, 15. Fiz um 4 bem feio, mas a gente arruma aqui. 15. No final vai copiar os zeros, eram 2 zeros. E são 4 casas depois da vírgula. Então, depois de terminar a conta, só contar as 4 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 1.544 com 34. Tá? Só multiplicar sem a vírgula, sem os zeros, no final coloca os zeros de volta e conta as casas depois da vírgula. 1.544 com 34. O enunciado diz que ele dá 50% de entrada e financia 50%. Então, se o valor financiado, calculando ali o valor das prestações, é 1.544 com 34, esse valor é o que corresponde também ao valor da entrada. Então, o valor da entrada igual ao valor financiado, 1.544 com 34, que é o que nós tínhamos na alternativa A, 1.544 com 34. Outro exemplo. Ana comprou, no regime de juros compostos, um apartamento financiado a uma taxa de 2% ao mês. O apartamento deverá ser pago em 12 prestações mensais iguais de R$8.000, vencendo a primeira 30 dias após a compra. Então, é isso que caracteriza uma renda postecipada. As prestações são mensais e a primeira vence após 30 dias, vence um mês depois da compra. Após pagar a 7ª prestação, Ana resolveu transferir o contrato para Beatriz, que seguirá pagando as prestações restantes. Assim, para assumir a dívida de modo que nenhuma das duas seja prejudicada, Beatriz deverá pagar a Ana, sem considerar os centavos, o valor de... A Ana já pagou 7 prestações a uma taxa de 2% ao mês, cada uma das prestações de R$8.000. Então, a gente tem que ver quanto a Ana já pagou para transferir o contrato para a Beatriz. Então, a gente vai ter que atualizar o valor das prestações, vai ter que corrigir ao longo do tempo. Então, para não ter que fazer cada uma das prestações uma a uma, aplicando juros compostos, para isso é que a gente usa a tabela de fator de acumulação de capital. Então, o montante que a Ana já pagou é a prestação vezes o fator de acumulação de capital. Tá? É sempre o fator vezes a prestação. Então, se eu quero o montante, que é o valor acumulado, que é o valor com juros, é o total que ela já pagou, é a prestação vezes o fator de acumulação de capital. Então, vai lá na tabela, série de pagamentos iguais, fator de acumulação de capital. Taxa de 2% na linha do 7. Tá? Eu só recortei da tabela o pedaço que eu precisava, mas lá você tem a tabela inteira.
Cruza lá, então, 2%, 7 períodos, o valor é 7,4343. Então, é só substituir prestação de 8.000 vezes o fator. Ou seja, 8.000 vezes 7,4343. Tá? Tira a vírgula, tira os zeros para facilitar, multiplica 8 vezes 74.343, depois coloca os zeros de volta e conta as casas depois da vírgula. Tá? Só fazer a multiplicação. 59.447,26. Esse seria o montante atualizado do valor que a Ana já pagou. Então, para a Beatriz passar a pagar as prestações e ficar com o apartamento, o valor que seria justo para que nenhuma das duas fosse prejudicada seria este. 59.474,26.